Olá, amigos, bem-vindo mais uma vez ao programa Polícia Militar em Ação. E hoje temos o prazer de receber o Paulinho, policial civil, grande colaborador aqui do município de Embu das Artes. Boa tarde aí para o nosso público, Paulinho. Boa tarde, Coronel. Boa tarde aos internautas. É um prazer estar aqui. Vamos ver se a gente consegue colaborar com alguma coisa. E Paulinho já é um apelido de família? Já vem de muito tempo? Não, o pessoal me chama de Paulo, né? Mas na delegacia começaram a me chamar de Paulinho e acabou pegando o Paulinho. Hoje, com a história do bullying, as pessoas tomam cuidado, né, com apelidos, né? Mas antigamente era mais normal isso aí, né? A gente convivia melhor com os apelidos, né? E quanto tempo de Polícia Civil já? Eu entrei na Polícia Civil já tarde. Eu tenho 20 anos no mercado de trabalho, na CLT, Certo. na área de banco e restaurante. E a 17 de serviço público. Certo. E esses 17 na Polícia Civil aqui do Embu? Sempre na seccional de Taboão da Serra. Já passei por Itapecerica, vim para Embu, fiquei um tempo, depois fui para Taboão e agora retornei para cá. Ô Paulinho, eu sei que você é um educador, né? Sim. E você, o que te levou a estudar a educação, se formar em educação? Eu sempre gostei da área de educação, Certo. né? Então foi uma maneira de eu me preparar também para a aposentadoria. Assim que aposentar, eu preciso fazer alguma coisa que eu não quero ficar parado, né? E pensei na possibilidade de trabalhar com a educação. Mas com sala de aula mesmo? Com sala de aula, dentro da minha formação também posso ser diretor de escola, que eu fiz bacharel em gestão escolar também. Que ótimo. Então, eu já me programei justamente para esse período depois da aposentadoria. Eu acho, Paulo, que você tem uma coisa interessante. Talvez sem saber, mas a coisa que mais eu reputo como importante na transformação de vidas. Que você tem a cultura da segurança pública e a educação, que eu sempre repito aqui, né? A educação é a única forma de transformar vidas e de prevenir tudo o que acontece e todas as consequências que a gente vê no dia a dia, né? Exatamente. Hoje na escola, a gente verifica, principalmente na periferia, que a educação, eles não têm mais a educação como uma ferramenta de transformação na vida social. Né? Eles não acreditam muito na educação. Talvez por isso nós tenhamos muita evasão escolar, temos muita gente aí que está no mundo do crime. Você vai conversar com a pessoa, fazer uma entrevista e você percebe que ela não sabe nem falar direito, né? Ela não entende. E justamente a educação é uma ferramenta que pode transformar a vida e, felizmente, eles não estão valorizando, né, a tal. Eu digo que a educação, ela transforma a tal ponto que ela transforma tudo, né? Então, por exemplo, para aquele que é um gestor público, se ele entendesse, e eu tenho certeza que eles sabem disso, e que a luta é constante para fazer acontecer, que o ser humano educado ele é ético. Então ele sabe exatamente onde vai o direito dele e começa o do outro. O ser humano educado, ele fica menos doente, ou seja, ele despende menos dinheiro do poder público e diminui as filas de hospitais. O ser humano educado, ele produz mais. Então ele enriquece o município, o estado e a União. Então, por isso que eu digo que a educação, ela transforma a vida como um todo e de todos. Influencia, impacta diretamente a sociedade na evolução e na transformação, é o objetivo sempre do bem, né? Uhum. E eu acho que não, daqui a alguns anos você deve estar efetivamente trabalhando com isso. Você tem algum projeto, assim, alguma ideia, algum sonho específico relacionado àquilo que você quer implementar com relação à educação? Ah, sim, eu gostaria de trabalhar com crianças que viessem de apreensão judicial, por exemplo. Olha. Crianças que foram retiradas de casais viciados em droga, né? Então, eu gostaria de trabalhar com esse tipo de público. Mas ligado também àqueles que já são internos da Fundação Casa ou não? Seria um outro tipo de programa? Sim, de repente sim. Eu ainda não estruturei esse projeto, mas eu falo isso porque eu vi um trabalho que foi feito no Rio Grande do Sul, em que essa ONG, eles fazem exatamente isso. Recebem essas crianças, né, e fazem um trabalho pedagógico com elas. E segundo
o diretor, ele diz que essas crianças conseguem sair impactadas, né, para o resto da vida. E eu me identifiquei muito com isso. Por quê? Ele estava explicando. Você pega uma criança de 1 ano e meio, de 1 ano de idade, ela está aprendendo a gatinhar. Então você tem um objeto, ela começa a gatinhar para ir atrás daquele brinquedo. Muitas vezes o adulto, quando vê aquela situação, ele pega o brinquedo e dá para a criança. Quer dizer, você cortou ali o aspecto da conquista da criança. Entendi. Né? Então, segundo o que ele me falou, eles vão trabalhando essa autonomia e ensinando a criança a conquistar as coisas. Então, quando ela sai dali, aos 4, 5 anos dessa instituição, ela praticamente já está impactada para o resto da vida. Entendi. Então, você traz uma oportunidade para aquela pessoa dela superar tudo aquilo que tinha no passado, inclusive das questões até da própria geração, quando ele estava dentro da barriga da mãe, né? Então, e isso me impactou bastante. Pô, interessante. E me diga uma coisa, você tem uma formação em psicopedagogia também, Isso. né? Como que a gente diferencia para o nosso público entender melhor? Porque eles veem muito a figura do psicopedagogo nas escolas, da figura do educador. Qual que é a grande diferença entre o educador e o psicopedagogo? É o seguinte, o psicopedagogo ele vai trabalhar a parte de ensino-aprendizagem e todas as coisas que estão, né, nessa interação. Certo. O que atrapalha o ensino-aprendizagem. Por exemplo, eu trabalhei num caso em que a criança tinha problema de aprendizagem. E você vai fazer o trabalho de anamnese, vai ver a história dela desde a gestação. E descobrimos que ela teve um problema de câncer, de germinoma. O que é isso? É uma célula que, na concepção do embrião, deveria ter sido descartada e não foi. E ficou alojado dentro desse embrião e se desenvolveu dentro da cabeça, ocasionando esse problema do câncer de germinoma. Certo. E o que foi feito? Ele fez tratamento com radioterapia, com quimioterapia, teve uma reversão. Só que ele não conseguia reter o conhecimento. Entendi. Né? Conversando com a professora e sabendo da história da criança, nós descobrimos que dentro de sala de aula, quando aquela criança chegava e dormia, aquilo que ela aprendia depois do sono, ela retinha o conhecimento. Se ela não dormisse naquele dia, tudo que ela aprendia, ela simplesmente descartava. Em casa, ela tinha o costume de levantar muito cedo. Por quê? Porque justamente tudo isso que aconteceu com ela modificou o sistema biológico do sono, onde teve esse tipo de problema. Sei. E essa identificação quem faz é o psicopedagogo? Isso, nós fazemos isso, mas o psicopedagogo também não trabalha sozinho. Dentro desse círculo, existe também vários outros atores de vários tipos de conhecimento. É multidisciplinar, né? Exato, exatamente, é multidisciplinar. Tá. E as escolas hoje, elas têm por obrigação trabalhar com todo tipo de aluno, independente da condição especial que ele tenha, cego ou até alguma incapacidade mental de fazer o acompanhamento da disciplina, ou você acha que tem que ter realmente escolas específicas para abraçar esse tipo de público? Nós temos muitas escolas especializadas, né, com braille, crianças cegas, mas o ideal é você ter a inclusão do aluno. Né? Exatamente, a inclusão esse é o termo. É muito importante porque ela vai ter que lidar dentro da sociedade, ela vai ter que se portar sozinha, ela precisa da autonomia. Sim. Então a inclusão vai proporcionar para ela muitos aspectos que só dentro de uma escola onde só tem crianças com aquele tipo de necessidade especial não vai proporcionar. Eu estava outro dia lendo uma matéria que falava que a pena é a parte mais perversa da inveja, né? A parte até inversa da inveja, que a gente não deve sentir pena nunca de uma pessoa, né? Como que a gente faz esse treinamento e passa isso para os alunos ainda que têm uma imaturidade muito grande, quando enxergam na condição especial do outro que a pena ela é perversa na educação, ela atrapalha a educação daquele ser humano especial e que precisa de uma atenção especial. Como que a gente passa isso para o corpo de alunos, né? O principal são os pais saberem orientar
aos filhos, né, de todas as formas, a não ter nenhum tipo de preconceito. Seria o primeiro caminho. E entender que o outro, ele tem só uma necessidade especial. E apesar dessa necessidade especial, nós observamos que seja problema visual ou de locomoção, de psicomotricidade, ela acaba desenvolvendo outros dons, né? Sim, sim. Se é o visual, ela começa a ter um tato muito apurado, muito refinado. Uma audição fantástica, né? Exato. Então nós percebemos que muitas crianças especiais são muito mais inteligentes do que as outras que ditas normais, vamos dizer assim. Então não é questão de ter pena, não, de jeito nenhum. E tem até uma condição especial de lidar com isso, que é aquele que é cego nato e aquele que se tornou cego, ou seja, ele já teve o contato com a visão. Porque aquele que nasce sem essa impressão, vamos dizer assim, da visão, ele tem, acho que ele naturalmente ele se adapta. Agora, eu quero saber se você, na tua cultura, no estudo, sente realmente essa diferença entre um e outro. Aquela criança que se tornou cega depois de alguns anos, mas que teve o contato com a visão, enxergava seus parentes e as coisas e as cores, e aquele que nasce. Eu tive um contato com um colega trabalhava aqui em Itapecerica, no Fórum de Itapecerica. Ele sofreu um atentado, recebeu um tiro na testa, atravessou a cabeça e acabou perdendo os 2 olhos. Certo. Não morreu, está normal. E o que eu consegui ver com ele, ele me disse o seguinte, que ele tem ainda muita lembrança das cores, das coisas. Então ele sonha colorido, sonha com as coisas que ele tem da lembrança, né? Mas nesse processo de adaptação, ele disse que foi muito rápido. A partir do momento que você perde uma perna, a outra começa a trabalhar 2 vezes mais. Até com relação àquele que perde a perna, existem vários relatos que ele ainda sentiu a ponta do pé, né? É incrível isso aí, né? Exatamente, Às vezes ele para assim, sem olhar, e ele parece que sente a ponta do pé, o pé que ele não tem mais, né? É verdade. A nossa capacidade cerebral, a capacidade de se reprogramar, ela é muito, muito ágil, né? Nós estamos conversando aqui, mas nossa cabeça está trabalhando a 1000 por hora, né? Então, toda essa informação, ela sempre é canalizada naquilo que está te faltando, naquilo que você deixou de ter de um momento para outro. Ao longo dos anos, e hoje mais ainda, com a necessidade quase que fundamental da mulher trabalhar fora, né? Porque há muitos anos ela tinha aquela figura realmente da dona de casa, que criava os filhos em casa, que tinha aquela figura realmente da mãe doméstica, né? E hoje ela, por necessidade, ela tem que colaborar na renda familiar, e eu percebo um pouco que algumas crianças, não tantas, mas algumas crianças são deixadas na escola com a expectativa que a escola possa suprir a educação que não tem em casa. Como que você vê isso, né? Porque é uma coisa que eu sempre cito, até nas formaturas que a gente vai em escolas, formaturas do PROED, que a família nunca pode relegar, nunca pode delegar essa função para a escola, que a função primordial da educação é sempre no lar. Como é que você enxerga isso daí? Eu enxergo como uma situação preocupante. Uns anos atrás, o coronel deve se lembrar muito bem do caso da Suzane Richthofen. Sim. Né? Então, uma família estruturada, que tinha educação, que tinha formação, tinha boas condições financeiras. Recursos, né? Recursos. Mas foi delegado a outras pessoas a cuidar daqueles filhos, né? Nós vemos a situação que chegou. Então, independente de qualquer classe social, se o pai não estiver presente, não é só dar as coisas, ou não é só por ter falta das coisas, mas o fato de você estar junto, né, acompanhando, indo na escola, querendo saber como é que está o desenvolvimento, apoiando a escola, né, porque hoje também a gente percebe isso, que é muito fácil ir criticar o professor, né? Sim. Porque pegou no braço, porque chamou atenção e não valoriza isso. Onde a criança começa a desbancar para outros lados que não é interessante. Sim, sim. Então é a questão do respeito, a questão da preocupação, de estar junto, acompanhar junto. Então o pai ou a mãe
quando está nesse tipo de situação, ele tem que compensar, né? Seja, não está todo dia, mas tem que ir lá conversar com o professor, tem que ligar para o professor ou para a diretora da escola e estar sabendo do que está acontecendo, participar das reuniões, indo, né, verificar se está tendo tudo feito e ser um braço direito do professor. Aqui no 36º Batalhão, nós temos um programa recente chamado Minha Fada Madrinha, onde a policial militar, ela numa roda de conversas com meninas, porque a gente sabe que na adolescência é justamente a formação onde a menina procura seus ídolos, começa a se identificar com os seus heróis, né? E nessa conversa, a policial feminina, ela transmite aquela palavra de civilidade, que nem sempre o verdadeiro ídolo é aquele que anda no motão, que é o chefe da biqueira de droga, entendeu? Porque já tivemos casos da viatura policial militar abordar um veículo que tinha uma origem, era um produto ilícito de um roubo, e tinham 3 meninas sentadas no banco de trás, elas assustadas falaram, não sabia. Nessa hora não sabia. Às vezes entra como co-participante, como receptador também. Então elas orientam mesmo, vocês precisam saber exatamente com quem andam, falam sobre relacionamento sexual, sobre gravidez precoce, e tem tido um sucesso fantástico. Ou seja, é uma atividade complementar que nós soubemos identificar e estamos acompanhando, tem tido um sucesso muito grande nas escolas, né? Como é que você vê essa atuação, às vezes, do poder público, que não tem como atividade primária a atuação com a educação, se engajar nisso aí, como essa atividade do PROED, esse Minha Fada Madrinha e outros tantos programas que tem por aí? Esse programa, Fada Madrinha, eu não conhecia, estou sabendo agora. É um programa recente que tem tido bastante sucesso. Mas eu achei assim fantástico. Você vai conhecer então, vou te convidar para conhecer. Eu achei fantástico. Eu vou até confessar para o coronel que eu fiz um trabalho de TCC na minha formação sobre policiamento comunitário. Nessa oportunidade eu tive contato com o tipo de policiamento que é feito no Canadá. Existe um projeto deles que é o seguinte, o menor infrator, ele vai até o departamento de polícia, ali ele acompanha, né, as operações policiais, vê o rádio, vê o que acontece. Justamente para que a criança, esse adolescente, ele tenha esse modelo, né? Não só aquele marginal que está lá fora, que o pessoal teoricamente tem como ídolo, porque tem dinheiro, tem acesso a algumas coisas, mas é uma coisa que, né, se esvai como uma fumaça, se perde muito tempo, muito rápido. E tem um outro programa deles também que eles chamam de pai de quarteirão. E esse pai de quarteirão é uma pessoa eleita pela sociedade, pela comunidade local, em que ela fica responsável por receber as crianças e ouvir as queixas. Olha. Então ela tem um contato com os departamentos de polícia, também com assistente social, os órgãos do governo, e ele faz essa comunicação. Então, se a criança está sendo violentada de alguma forma, ele vai receber essa informação e vai passar para frente. Ele faz esse canal de comunicação. Como esse da Minha Fada Madrinha, também eu vejo que pode proporcionar esse tipo de situação, porque ela vai se colocar, né, para esse jovem adolescente, para essas meninas, e vai servir de um modelo, não só de um modelo, mas como uma pessoa também que ela pode contar, né, em qualquer tipo de problema. Eu já ouvi referências aí que dos mais de 100 batalhões que nós temos no estado, o 36º é um dos que mais tem programas sociais. E não poderia ser diferente, né? Porque na área onde nós trabalhamos aqui, que é uma área mais periférica da Grande São Paulo, há essa necessidade mesmo do engajamento maior das forças de segurança. Mas, Paulo, infelizmente nós estamos chegando ao final aí do nosso programa, nesse papo construtivo, né, cara, que leva realmente as pessoas a entenderem a força da educação, o potencial que tem a educação para transformar as vidas das pessoas. Queria que você deixasse uma palavra final aí para o nosso público, positiva, para que as pessoas acreditem realmente que a educação transforma. Bom, o que eu posso dizer é que todos os serviços, todas as forças que estão sendo utilizados para o trabalho social dentro da Polícia Civil, como Polícia Militar, como foi colocado aqui, é justamente para fazer essa aproximação da sociedade, né?
Então vejo com bons olhos e eu peço que os nossos amigos internautas passem essas informações para frente, entrem em contato também com o Consegue Local e também com a Polícia Militar e traga também sugestões, né? Porque estamos abertos a esse tipo de inovação. Então eu parabenizo o senhor, coronel, por esses projetos que o senhor colocou. Realmente eu fiquei muito feliz sabendo que a Polícia Militar aqui no Imbu está sendo um exemplo não só para São Paulo, como para o Brasil também, quem dirá o mundo também. Muito obrigado, Paulo. E aqui está a prova viva que a Polícia Civil e a Polícia Militar caminham sempre juntos, né? Se complementam realmente com o objetivo de trazer segurança pública e, mais importante, a sensação de segurança que o povo tanto almeja, né? Okay. Muito obrigado. Polícia Militar, você pode confiar. Olá, galerinha! Nós estamos agora fazendo o nosso piquenique. O pique... Eu tô sem voz, né? Piquenique vem da cá, patrulha. vem cá. Fala aí, amigão. Piquenique da patrulha de férias. Olha que galera especial. E ó, com frutas, com os lanches maravilhosos. Viu? Essa é a patrulha do bem, a patrulha de férias. Viu? Lá, Isadinha. E da onde que nós somos a patrulha de férias? 36º Batalhão. E também somos do quê? A Polícia Militar. E você pode confiar. E ó, a gente faz aquele lanchão para as garotinhas. Aí, ó. Olha o motorista, o piloto. E aí, piloto? Passando bem. Aê. Olha aí as tias. As tias fazendo bastante lanche, ó. Olha lá aí, tia. Fala, tia Flávia. A tia abençoada. Fala, tia Fatinati. Tia Fatinati. Tia Fatinati. Ah. Já fizeram fotos, me comprometam e agora comendo. Tia Raquel. Finge que eu tô de regime, né? Light. Gostou? Gostou? Aqui é tudo assim, a galerinha. Ô, tio Whisky. Não, tchau. Oh, é Capitão Edinho, pô. Ele falou. Meu Deus. Tchau, galera. Patrulha de Férias 36, aqui é Daniel, pai da Júlia. Gostei muito do evento, vocês estão de parabéns pela iniciativa. A toda a equipe, o nosso grande abraço, o nosso carinho aqui, muito obrigada por terem paciência com as nossas crianças. E a Júlia amou o evento, né, Ju? Patrulha de Férias, uhul! Boa tarde, eu estou passando aqui para agradecer e para dizer como foi incrível essa semana da Patrulha de Férias.
como foi incrível os momentos que nós passamos juntos, eu como mãe, como voluntária. Eu quero agradecer o 36º Batalhão, quero agradecer os PMs da Alegria, o Zalma e o Whisky, e toda a equipe que estiveram junto assim nesses momentos, cuidando, né, do bem mais precioso que a gente tem, que são os nossos filhos. Tinham 30 crianças envolvidas, né? Eles foram para muitos lugares muito legais, cada dia tiveram uma aventura diferente, foram para o shopping, foram para o cinema, foram para a rota, foram para o bombeiro, foram para o catavento, tiveram Zumba Kids, foi muito bacana mesmo, tá? Então eu tô passando aqui para parabenizar, para agradecer pelo convite, né? Por eu estar exercendo aquilo que eu muito amo, que é esse trabalho social, a recreação. Então, parabéns para todos, espero que em breve tenha muito mais projetos como esse que possam beneficiar outras crianças, para que eles possam ver que a Polícia Militar é muito mais do que essa farda. A Polícia Militar é humana também, tá bom? Beijo para vocês, muito obrigada. Eu tô...